Que poderoso, glória a Deus. Pode se assentar. Que bênção. Algumas coisas estão acontecendo, outras tão boas aconteceram, e essa semana, promete. Ontem nós tivemos uma conferência, assim, irmãos, o que foi aquilo? Quanta unção, quanta vida, quanto senso de pertencimento. Eu saí ali daquele lugar, né, daquela igreja, com aqueles irmãos, glorificando tanto a Deus, porque eu faço parte de um povo que nós estamos escrevendo uma história. Irmãos, os dias não passam, vão diante de nós. Nós somos intencionais em marcar uma geração, em transferir um legado. Isso está acontecendo, glória a Deus, né? Depois os irmãos talvez falem mais a respeito, mas a minha impressão, e tanto me interessa, tanto me importa, houve a transição do representante nacional, do pastor Marcelo Ribeiro, para o pastor Erlon. E você talvez não é um radical livre, você está servindo na área da família, talvez os seus filhos não são radicais livres, e você pensa que você está alheio a isso tudo. Não está. Nós estamos todos, né, num corpo, interessados no bom andamento dessa obra. Eu vi ali essa transição do pastor Marcelo, as filhas dele honrando ele, ele agradecendo pela família, e eu me lembrei tão claramente, irmãos, com tanta propriedade eles falando, né, que a família do pastor Marcelo é uma família sacerdotal. Quando a gente estava plantando corte aqui, ensinando sobre corte, a Bianca, que hoje já deve ter, sei lá quantos anos, 17, 16, a Bianca de meses, sabe as cólicas dos 3 meses? A Bianca aqui, com a Rose, pastor Marcelo ministrando, obreiro Opitasse na época, discipulador, alguma coisa desse tipo. E a Bianca ali fora, um frio, e essa menina gritava tanto de choro de cólica. E a Rose desesperada com aquilo tudo, e veio, sabe, irmãos? E eu falei, Deus, muito obrigado, né? Porque tudo aquilo que ele estava falando, minha família sacerdotal, minhas filhas cumpriram o ministério junto comigo, eu vi isso acontecendo. Ah, Deus, isso é poderoso. Nós não estamos cumprindo a nossa religião, nós estamos entregando a nossa vida para uma geração conhecer o propósito, viver dentro da presença de Deus. Isso é muito importante, é muito poderoso. Você está envolvido nessa obra, amém, irmãos? Você não está olhando essa obra acontecer, não, né? Você faz parte. Aqui no fundo, eu orei com as crianças. Sama, ela vai pregar a palavra. Moisés, abertura do culto. Quem fez a abertura do culto aqui? Discipulador Sebastião? Então, Moisés está ali fazendo, já deve ter feito. Cainã, o louvor. Kleber, que estava aqui no louvor. Quem que estava no louvor? Cainã ali no louvor. Irmãos, nós estamos, isso é real. A geração está vivendo o sacerdócio. Que coisa tão preciosa. Glorifica a Deus, né? Por estar aqui nesse lugar, por estar conectado com esse irmão que está aí sentado do seu lado. É projeto de Deus, é propósito de Deus isso. Não tem nada por acaso. E é muito bom viver tudo isso com você. Essa semana nós estamos fazendo a nossa colônia de férias. É algo novo, é inédito, é desafiador. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem interesse em tudo isso. Nós vamos fazer gincana, brincadeira, nós vamos dormir com eles aqui, nós vamos passar a noite, talvez, em claro, talvez, né? Quem sabe a gente durma. Mas sabe, irmãos, não é para entreter uma geração. É para dizer para os pequenos, olha, aqui nesse lugar tem vida de gente feliz. Aqui nesse lugar tem vida de gente que sabe o que está fazendo, que foi comprado por um alto preço. Irmãos, nós estamos investindo pesado nisso tudo. Sabe por quê? Porque eu sei quem deu a vida por mim, quem deu a vida por esses meninos. É um privilégio tratá-los como filhos. E falar para eles, sabe, o que precisa ser feito e dar a direção.
E cantar que não é sobre merecimento. E ensinar ali para eles, meninos, você é filho amado. Vem aqui, filho amado, viver junto comigo uma história de fé. A grande aventura do Filho de Deus está acontecendo nos nossos dias. E nós não vamos ficar indiferentes a tudo isso. Nós vamos usar de toda a oportunidade para dizer para essa geração, para responder a Deus, nesse tempo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, o Senhor pode usar. Amém, irmãos? Então, o servo vai viver tudo isso, vai servir, vai entregar o seu tempo, o seu talento, a sua habilidade, o seu dinheiro, sua família. Para viver tudo isso, vai pagar R$75. Chora não, R$75, quinta, sexta, sábado, Deus vai dar, você é próspero, seu pai é rico, tem dinheiro na sua conta, é para isso aqui. A criança, o investimento é R$150, e você vai pagar para a criança vir. Amém? Ué? Não, você não entendeu. Custa R$150 para a criança estar aqui, você vai pagar para ela vir. Amém? Tá. Eu vou te falar, R$150 é muito dinheiro, né? Ainda mais você que tem 4, 5, 6 filhos, sei lá quantos filhos você tem, de 8 a 12 anos, você vai trazer e vai vir para cá. Irmãos, nós, a equipe, está sonhando, sabe? R$150. Eu orei e falei para Jesus, né? Ele fez, filha, esse aí não dá, vamos ter que fazer diferente. Mas eu falei, Senhor, eu queria que eles tivessem camiseta para vir todo mundo, sabe? Com a camiseta da igreja deles. Vocês não sabem o que é quando a gente faz camiseta, irmãos, o tanto que eles querem essa camiseta. Eu queria que eles viessem com a camiseta da igreja deles. Eu falei para o Eduardo, amor, vamos pôr um rodízio de pizza no sábado à noite, na noite do Talentos? Aí ele falou, vamos. O legal é que o Eduardo libera tudo, irmãos, tudo. Ele não me nega nada. Aí ele falou, eu tenho aqui o número do telefone. Aí me mandou o número do telefone. Custa R$45 por pessoa um rodízio de pizza. Eu falei, meu Deus, mas não dá. Por que ele falou vamos, se ele sabe que não dá? Então não dá, Aí, mas a camiseta também custa R$30, uma camiseta com R$150 também não vai dar. Mas vai ficar lindo, Nathaniel. Você pode sonhar. Essa menina não está nem dormindo, William. Pensando na noite, como é que vai ser, o que ela vai decorar, como é que ela vai pôr, onde ela vai pôr luz, estrela, o que vai acontecer. Vai dar certo. Mas eu quero que você levante agora do seu lugar e vamos orar comigo. O homem nada tem se do alto não nos for dado. E nós temos, então, tudo o que nós precisamos. Nós temos recurso financeiro, nós temos servo, nós temos criança, nós temos estrutura física, né? Nós temos os recursos tecnológicos, nós temos a unção, nós temos a palavra, nós temos a vida de Deus, porque Ele tem para nós. Feche os seus olhos, interceda junto comigo. Libera uma palavra de fé. Profetiza agora sobre a vida dos radicais juvenis, para que esse tempo seja poderoso. Deus, nós não estamos perdendo o nosso tempo, nós remimos o tempo. E nós queremos uma geração edificada. Esses meninos não vão em outro lugar, não desejarão outro ambiente, senão o ambiente da igreja, onde o seu poder é liberado, aonde a sua palavra é pregada, aonde o seu poder se manifesta. Esses meninos não desejarão as festas do mundo, os passeios da escola não irão concorrer com aquilo que o Senhor tem para eles. Eles serão dias divertidos, eles terão dias de muita alegria, de muita amizade, mas eles terão também o espírito marcado pelo poder do Senhor. Eles terão, ó Deus, a glória de Deus revelada agora, na infância. Nós declaramos os períodos de culto, de louvor, serão momentos onde o Senhor se manifestará de uma maneira, ó Deus, sobrenatural na vida de crianças. Faça, Espírito Santo, o que o homem não faz. Faça, Senhor, o que a tecnologia não pode fazer. Faça, Senhor, o que terapia não tem condições de fazer. Libera unção, libera cura, libera o pertencimento no nosso meio. Eles pertencem à casa de Deus. Eles são a igreja do Deus vivo. Eles são a Assembleia dos Santos. Eles têm a vida de Deus
dentro deles. E como igreja, nós abençoamos essa colônia de férias. No nome de Jesus, assim será. Amém. Aleluia. Aplaude o Senhor Jesus. Vai ser uma bênção, não vai? Aleluia. Conto com vocês. Está aqui as fichas, servo e aventureiro, vamos chamar assim. Aleluias. Então, colônia de férias, né? Logo após, anote aí o que vai acontecer. No dia 21, culto de empreendedorismo e finanças. Amém? Mudou o nome, mas não mudou a palavra. Não mudou o poder, não mudou a unção que é liberada aqui. Amém? Então você que faz parte do reino, você que vive o reino, venha para esse culto dia 21. Nós já estaremos aqui a partir das 19 horas, em nome de Jesus. 19h30 começando, você não fique de fora. Então, onde tem palavra de Deus, onde tem instrução do Senhor, aqui que é o nosso lugar. Amém? Culto de empreendedorismo e finanças. Em nome de Jesus, vai ser poderoso. Dia 21, terça-feira. E no dia 24, na sexta-feira, machoterapia. Amém, meus irmãos? O amém hoje está uma bênção, né? Está amarrado. Pastor Emílio, de novo. Dia 24, na sexta-feira, machoterapia. Amém. Aleluia. Você, homem de Deus, venha estar aqui conosco nesse culto poderoso. E nós vamos falar do homem mais poderoso, o homem que é referência para nós, homens de Deus, que é o Senhor Jesus. Tudo aqui nessa igreja é direcionado para o Senhor Jesus. Amém? E na machoterapia não é diferente. Vai ter uma palavra poderosa e você venha participar. Você, homem de Deus. Você que é marido, você que é líder, você que faz parte de uma célula, você que influencia, você, homem de Deus, venha para o machoterapia em nome de Jesus. Dia 24, sexta-feira. Amém? Homens de Deus. Dia 27, segunda-feira, a última segunda-feira do mês, é oração das mulheres. Amém, mulheres de Deus? Amém. As mulheres sempre prevalecem, né, pastora Jaque? Então, você, mulher de Deus, pega a sua discípula, venha para cá, liga para a sua líder, para a sua discipuladora, a pastora estará aqui, e as mulheres estarão aqui orando. Você, mulher de Deus, é muito importante lá na sua casa, viu? Você, mulher de oração. Você sabia que a maioria dos que se convertem são mulheres, você sabe, né? Então, uma mulher se converteu, outra mulher pediu na oração, na cadeira da bênção, né? Em oração, e cá estou eu, aqui. Olha aí, né? Então, você, mulher de Deus, não fique de fora da oração das mulheres, a partir das 19 horas, dia 27, segunda-feira. E no dia 31, na sexta-feira, só para mulheres. Amém? Um culto especial para vocês. E o que os homens vão fazer? Vão cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da segurança das mulheres aqui, a segurança externa. Amém? E as mulheres estarão aqui desfrutando da palavra. Amém? Glória a Deus. Anote, não perca nada do que acontece na sua igreja. Vamos falar de finanças? Vamos falar de riqueza agora? Prosperidade, você crê que é para você? Você tem um coração inclinado para a prosperidade? Amém? Você quer ser rico? Se você já é rico, você quer desfrutar mais das riquezas do céu? Então essa palavra é para você. Se você faz parte do corpo, essa palavra é para você. Então, o tema da nossa palavra é uma questão de fé e de coração. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 9, 7. Projeta aí para mim, Kaique. 2 Coríntios 9, 7. Esse texto aqui, você já conhece. E nós vamos ler de novo, para você se lembrar. Olha só. Cada um contribua segundo propôs no seu coração,
não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? 2 Coríntios 9, 7. Então, proponha no seu coração em dizimar, em ofertar, em ser generoso. Porque a semeadura, meus irmãos, é uma questão do coração e da fé. Porque você já foi transformado. Aqui na abertura eu disse que você já foi justificado, você foi transformado, já foi salvo, já está tudo certo. E se está tudo certo, você é generoso. Amém? Você já tem um coração inclinado para ofertar, para dizimar, em ser generoso, em investir. Olha só, uma excelente oportunidade, a colônia de férias. Amém? Então, invista, você é generoso. Por exemplo, nenhum fazendeiro se entristece quando ele precisa semear. Você já viu algum fazendeiro triste? Poxa vida, eu vou ter que plantar soja aqui, vou ter que semear 5.000 hectares. Poxa vida. Eu sou muito azarado. Você já viu? Você já viu um fazendeiro se lamentar em semear? Ficar triste, cabisbaixo, porque ele tem que semear? Ele trabalhou a terra e agora ele vai semear. Você acha que ele está triste? Não, ele está na expectativa. Ele precisa semear e ele crê que ele é abençoado. Ele crê que ele vai colher 100 vezes mais. Amém, meus irmãos? Então, pare e pensa, analisa. Você fica triste? Você fica cabisbaixo? Você vai lá buscar uma água? Ah, não. Oferta, misericórdia. Está amarrado em nome de Jesus. Oferta, dízimo, misericórdia. Vou lá pegar um café. É assim que eu penso. Eu fujo na hora de semear. Então, se você vê um fazendeiro fazendo isso, você vai taxar ele de louco, né? Esse cara aí é maluco. Da mesma forma nós. Será que eu vou ficar triste na hora de semear, sabendo que eu vou colher 100 vezes mais? Sabendo que Deus vai derramar bênção sem medida sobre a minha vida? Eu vou ficar triste? Não. Ao contrário, eu vou ficar muito alegre. Quando está no louvor, eu aproveito o louvor. Mas quando começa a oferta, o momento dos dízimos, eu também vou aproveitar esse momento. Eu vou me alegrar, eu vou investir. Amém, meus irmãos? Você está compreendendo o que eu estou falando? Então, se nós tivermos o propósito no nosso coração de que semear é algo que nos trará recompensa no reino, você vai ficar muito feliz em investir. Amém? Nós sempre falamos, Deus, Ele vai te recompensar, Ele não vai ficar te devendo, amém? E você nunca vai vencer a generosidade dEle, você jamais vai vencer. Então, se você está envolvido no reino, essa palavra é para você e você vai desfrutar. Lembra? Não com tristeza e nem por necessidade, mas com alegria. Amém? E 2 Coríntios 9, 10 também. Nós lemos o 7. O 10 diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. E multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Amém? Então, se pegarmos nossas sementes por não estarmos satisfeitos com o pão que o Senhor nos deu, e começar a comer a semente, isso também não será uma atitude inteligente. Você sabe, você precisa comer o pão e semear a semente. Amém? É importante que você saiba disso, porque muitas vezes eu como o pão e como a semente também. E como eu vou semear? Dessa forma eu não vou ter colheita. Nós não teremos colheita dessa forma. Então a questão não é o quanto damos, a questão é que se estamos comendo o nosso pão e semeando a semente, ou se estamos comendo também a semente. Aí vai complicar a sua semeadura e vai complicar a sua colheita. Então, Deus não precisa do nosso dinheiro. Não é um questionamento na sua vida? Muitos não te questionam.
Se Deus é dono de tudo, por que ele precisa do meu dinheiro? A Bíblia diz em Ageu 2:8, a prata é minha e o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se Deus possui todas as coisas, toda a prata, todo o ouro, por que eu preciso semear no reino dele? Por quê? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Por que eu preciso semear? Pergunta. Por quê? Por quê? Não é por causa do nosso dinheiro, certamente. Deixamos claro até agora que a prosperidade e a provisão vêm do Senhor em primeiro lugar. O céu é um lugar muito luxuoso. E Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele tem múltiplas maneiras de financiar o propósito do seu reino. Então Deus, ele não precisa de nada. E por que nós semeamos? Porque eu preciso. Eu preciso receber a palavra, eu preciso receber a riqueza que vem do céu, eu preciso investir, eu preciso saber que eu sou filho amado, eu preciso entender todas as coisas. Eu. Então, dizimar e ofertar é para mim, por causa de mim. Amém, meus irmãos? Então, é para você entender. Porque o Senhor já sabe todas as coisas, Ele já tem todas as coisas. Ele é dono de tudo, inclusive é dono da sua vida. Amém? Então, o dar é para nós e não para Ele. Ele, no seu maravilhoso e infinito amor, bondade e sabedoria, permite que sejamos colaboradores. Por isso nós falamos sempre, é um privilégio investir. Amém? É um privilégio investir lá na sua célula, quando tem encontro com Deus, colônia de férias, na vida dos casais, na vida dos jovens, ir para a conferência. Amém? Então é um privilégio. Você é um privilegiado e Deus vai te recompensar. Não sou eu quem vai te recompensar, é o Senhor. E lembra, você não vencerá a generosidade dele. Amém? Então, quando nós compreendermos essa verdade da semeadura e da colheita, nós vamos compreender que a generosidade, a nossa generosidade, beneficia a nós mesmos, muito mais que qualquer outra coisa. Então, saber que eu sou filho, que sou amado, e com isso eu sou generoso, isso aí é para nós sabermos, não para o Senhor. Amém? E quando você dizima e oferta, você elimina toda acusação do inimigo. Então, não resista à palavra, creia que é o Senhor que vai te recompensar em nome de Jesus. Amém? Fique de pé onde você está. Você precisa do envelope? O Clóvis e o Ivanildo vai até você. O tiozão vai até você entregar o envelope. Se você vê nas listas aí o nome Ivanildo, é o tiozão, tá bom? Glória a Deus. Também temos o nosso Pix lá, você entrega os seus dízimos e ofertas também no Pix, em nome de Jesus. Você dizimou essa semana? Vem aqui à frente, nós vamos orar. Vem aqui à frente, você que dizimou essa semana, você que dizima semanalmente, quinzenalmente. Glória a Deus. Ai, Tião, mas por que os dizimistas vão na frente? Já fui questionado já. Ué, porque tem uma bênção especial para quem dizima. Amém? A igreja crê nisso ou não? Então, pronto. Então, nós vamos orar pelos dizimistas. Você, estenda suas mãos para cá. Vamos liberar uma bênção especial, porque nós cremos que os dizimistas são coluna nessa obra, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós cremos que nós somos uma igreja próspera, abençoada e generosa. E nós vamos investir, Pai, em todas as áreas, em nome de Jesus, porque nós cremos que a recompensa vem do Senhor. Nós vamos semear, nós vamos colher 100 vezes mais, em nome de Jesus. Pai, e nós também, como igreja, nós liberamos uma bênção especial agora sobre os dizimistas, em nome de Jesus. Declaramos prosperidade, declaramos riquezas, declaramos conexões abençoadoras para os nossos dizimistas, em nome de Jesus. Cremos e declaramos
que eles vão prosperar cada vez mais, porque é o ano da multiplicação. E nós declaramos, os dizimistas vão avançar, vão crescer e prosperar em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Traga o seu dízimo, traga as suas ofertas. Dizimistas sejam abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A graça e a paz de Jesus, amém, irmãos? Ainda em pé, nós vamos orar pela saúde dos irmãos. A Lu está pedindo pelo sogro dela, chama Boaventura, ele está internado, né, Lu? É isso? E nós vamos orar pela vida dele, tá? Mas também, se você está aqui precisando de uma oração pela sua saúde, nós queremos orar por você. Tem alguém que está precisando de um toque de Deus na sua saúde? Levanta a mão assim, que nós vamos orar pela sua vida. Amém. Então, a Patrícia está aí do seu lado, a Luciana, você vai orar por ela também. Quem mais, irmãos, precisa de um toque no seu corpo físico para ser curado? Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos orar e declarar. Talvez você quer interceder por alguém. Esse é o momento, amém, irmãos? Eu quero declarar o que a palavra de Deus diz, que Ele levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade. Amém, irmãos? O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Diga assim comigo, pelas pisaduras de Jesus, pelos feitos de Jesus. Declare em alta voz agora, diga, eu sou curado. Mais uma vez, declare, eu sou sarado. Amém, irmãos? Então vamos orar. Pai, nós declaramos aqui a sua palavra. Sua palavra é clara para os nossos ouvidos, dizendo que a cruz foi o lugar que toda a enfermidade foi cravada. Na cruz o Senhor derrubou o poder das trevas para atingir o nosso corpo. Na cruz nós recebemos a saúde plena. Por isso, ó Deus, toda vez que nós lembramos dos feitos do Senhor, nós lembramos também que o Senhor é o Deus que salva, mas também o Senhor é o Deus que cura a nossa vida. Por isso nós declaramos, toca cada um aqui hoje. Aquele que está saudável vai ficar mais saudável ainda. Aquele que está em plenitude vai continuar na plenitude. Porque o Senhor veio para dar vida e vida abundante. Nós abençoamos o seu Boaventura. Declaramos que ele é alcançado também, tocado pelo poder do Senhor. Para curá-lo, o Senhor vai trazer alívio, o Senhor vai trazer para a vida dele, Deus, soluções. O Senhor vai trazer para a vida dele, Deus, atitudes médicas que vão abençoá-lo. Bem como nós abençoamos também aqueles que levantaram suas mãos, precisando de um toque, toca agora com o poder curador. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos, porque o Senhor nos ouve sempre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor? Você está vendo que eu vim aqui, o discipulador Sebastião não falou, mas está chegando nosso arraiá também, amém, irmãos? Eu já vim já fantasiado, faltou só o chapéu hoje, né, irmãos? Eu já ia vir com meu chapéu de paia, né? Meu chapéu de paia, que é tempo de nós multiplicar, amém ou não? Então, você precisa anotar aí, tá, irmãos? Nós temos uma agenda em agosto também, já avisei. Nós vamos fazer o nosso arraiá aqui dia 7 e 8 de agosto. E você precisa se preparar. Por que você precisa se preparar? Porque além de você vir participar, servindo, nós vamos ter pelo menos 8 barracas aqui vendendo as coisas gostosas, né, da época que a gente vive. Vai ter arroz carreteiro, vai ter pastel, vai ter canjica, né? Vai ter aí também tiro ao alvo, vai ter a pescaria, vai ter essas coisas que a gente sempre faz, né? Os radicais vão ter, cada prédio vai ter sua barraca, mas tem uma novidade, você vai pagar um ingresso para entrar. E você vai vender também o ingresso para entrar, vai ser só R$10, mas vai valer um leitão, ok? Nós vamos sortear um leitão, ok? Você que vai comprar o ingresso, você vai concorrer a um leitão. Ok? Esse leitão já limpo, não é vivo, você sai correndo atrás dele, tá? É um leitão limpo, ok? Já vai estar depilado, depilado, nós vamos mandar no centro de estética, tá? Vamos fazer a depilação dele, tudo, vamos fazer toda a raspagem, vai ser depilado devidamente, tá?
vai ser eviscerado, ok? E vai vir prontinho para você deitar ele na churrasqueira e ele tomar um bronze lá na sua casa, tá? Então nós vamos sortear um leitão de todos aqueles que comprarem. Então vai ter um canhoto, tá? Vai ser R$10, você vai comprar, vai ter um número e aí nós vamos sortear um leitão, tá bom? Vai ser muito legal mesmo. Então, para entrar, vai ser R$10. Com isso, nós vamos poder custear algumas outras coisas, tá bom? Então, depois disso daí, você precisa saber que vão ser 2 dias, né? E você precisa se inscrever também para participar da tradicional dança caipira, ok? Você vai pegar a sua prenda, Kleber, e vai pintar o seu dente de preto, Kleber, né? E vai colocar a sua roupa xadrez, né? E vai vir para a gente também fazer esse momento agradável. Por que não vamos fazer festa? Porque é bíblico festa caipira? Não, irmãos, não é bíblico. A gente vai fazer só porque a gente quer mesmo, tá? Só porque a gente está com vontade. É porque a gente tem desejo de fazer e não fazer, tá? Então, é maravilhoso estar aqui em comunhão. A outra edição foi muito jóia, nós nos alegramos, né? Divertimos, comemos, né? Tem um pastel ungido, aquele pastel cheio de óleo, não é verdade? Ungido. Tem também o arroz carreteiro, os docinhos. É muito legal, irmãos, essas coisas, né? Nós vamos nos divertir. Eu já estou preparando aí a minha maquiagem para esse dia, né? E vai ser muito interessante. Eu duvido que alguém ganhe do Henrique. Ele tem uma capa preta lá na casa dele, irmãos. Aquela capa preta você nunca mais usou, Henrique. Aquela do cadeirudo daquela novela que teve antigamente, não tinha? Tinha uma novela que tinha um cadeirudo que tinha uma capa preta assim por cima. Então, o Henrique tem aquele lá, é muito interessante. Nós vamos fazer isso daí, vamos participar. Amém, irmãos? E aí, não esquece também, porque vai ser a festa caipira, o Arraiá da Nova Vida, e no dia 14, 15 e 16 vai ser o nosso encontro com Deus, tá? E aí, você que é espiritual, não gosta de vir na festa caipira, você vem por encontro com Deus, tá? Às vezes você está bloqueado com a festa caipira, não tem problema. Aí você traz 10 no encontro com Deus, porque você é espiritual, ok? Porque não adianta nada se falar não vem na festa caipira e também não traz ninguém no encontro. Você é só um hipócrita a mais, né? Então, para de hipocrisia, vamos participar dos dois e vamos ser vencedor em todas as coisas, né? Vamos estar no encontro com Deus, vai ser lá no Recanto dos Vencedores, tá? E nós vamos estar lá, fazer uma grande festa. E lembra, vai ser um encontro para a gente tirar aí nosso alvo, ser alcançado, nosso alvo de encontristas, tá? Para esse dia aí, 14, 15, 16 de agosto. Eu conto com todos e é assim que nós vamos levando. Setembro, não esquece, já anota aí. Setembro, você sabe o que vai ter? A nossa conferência. A Conferência da Via Imperial Associados. Vai ser aqui no nosso prédio, dia 10 de setembro, tá bom? 10 de setembro. Então, você precisa se preparar para todas essas coisas, essas agendas, porque nós somos um povo que, pelo menos, tenta se organizar. Porque os planos são do coração do homem, mas é Deus que realiza eles todos, amém, irmãos? É o Senhor quem vai realizar em nome de Jesus. Todas essas coisas nós fazemos para a glória de Deus. Aleluia! Abra sua Bíblia aí em Atos, capítulo 11, o versículo 23. Atos, capítulo 11, versículo 23. E eu gostaria de ministrar uma palavra para você. Depois você não esquece de dar parabéns para minha sogra, aniversário dela, tá, irmãos? Não parece, mas ela tem 64 anos fazendo hoje, né? Essa jovem menina, né? 64 anos. Graças a Deus ela nasceu, senão a minha esposa não nascia, né, irmãos? Então, sogra é a maravilha da vida, porque trouxe alegria para mim, né? Trazendo a filha dela à existência. Eu agradeço a sua vida, viu, minha sogra? Que Deus abençoe mais e mais, te dê cada dia vida e saúde plena, em nome de Jesus, tá bom? Depois você pode dar alguma coisa rosa para ela que ela vai gostar, tá? Seja o que for, R$50 rosa, R$100 rosa, um Pix, você escreve rosa assim no Pix também. Não, uma Tupperware rosa, né, minha sogra? Um batom rosa, isso daí é maravilhoso. Glória a Deus. Abriu aí? Tem uma Bíblia aí com você? Aleluia. Seu celular tem um lugar para uma Bíblia? Amém? Bíblia de papel, Natália Cristina, pastor Mídio, vamos ver quem mais? Bíblia de papel. Ah, Nathaniel está ali. Ó, o Brian Lucas. Aleluia. Entre 50 nós temos 4. Aleluia.
4 Bíblias de papel. Mas vai ser projetado, né? Nós somos modernos também. Está aí a projeção. O texto diz o seguinte: este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a todos a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Diga amém onde você está. Eu quero falar com você sinais infalíveis de quem viu a graça. Sinais que demonstram que você viu a graça. Quero orar primeiro. Pai, nós temos sua palavra, que pode ser para nós um incentivo, mas nós também sabemos que a palavra do Senhor, para aquele que está se perdendo, é pedra de tropeço. Nós declaramos que a sua palavra para nós hoje vai ser alimento, vai ser água fresca nos nossos lábios. Vai ser pão para alimentar o nosso espírito. Vai ser vida liberada para aqueles que creem. Que a sua palavra transforme a nossa maneira de pensar e edifique o nosso ser hoje. Em nome de Jesus, Senhor. Amém? Glória a Deus. Veja bem, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler aqui, né, é uma motivação para mim e para você. Porque é preciso que você enxergue a graça. Ninguém pode ter um encontro verdadeiro com a graça de Deus e permanecer a mesma pessoa. Não existe ninguém na Bíblia que você vai ler que se encontrou com a graça, que se encontrou com o Senhor Jesus e permaneceu igual. Não tem. Você não vai conseguir me mostrar. Porque quem se encontrou com a graça, quem viu a graça, quem viu Jesus, é transformado, é impactado. Então, quando uma pessoa tem revelação da graça de Deus, certos sinais visíveis na vida dela acabam se mostrando. Então, você precisa compreender que existem 2 princípios na vida. Ou você vive pela graça, que é o que nós cremos, amém, irmãos? Nós queremos viver pela graça, em nome de Jesus. Ou você vive pela lei. A graça é favor imerecido. A graça é você receber sem ter direito. A graça é você se encontrar com Jesus, que veio buscar e salvar o que tinha se perdido. Mas a lei é você viver na mistura. A lei é você viver pelo merecimento. A lei é você viver na prática de alguma coisa, tentando olhar para Deus e Deus falando, é isso aí, porque você fez, você vai receber. Então nós não vivemos mais nesse tempo. O tempo da lei passou. Nós vivemos agora o tempo da graça, amém, irmãos? Mas o que significa, de maneira prática, assim, viver pela graça e viver pela lei? Você sabe que, segundo a lei, você obedece os mandamentos, e aí você é abençoado. E aí vem aquela música famosa do Nani Azevedo, né? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer. Se, é lei. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que a graça nos abençoa, porque a lei é baseada na obediência, no seu merecimento. Funciona no princípio do mérito. Nós não entendemos que a vida de Deus é assim. Porque todas as vezes que você tenta se relacionar com Deus, confiando no seu merecimento, você está debaixo da lei. Agora, existe a tentativa disso ser real na minha vida? Sim, existe a tentativa, mas é impossível. É impossível ser aprovado pela lei. Porque quando você quebra um dos mandamentos, você já quebrou todos. A Bíblia diz isso. Entende? Então, toda vez que eu confio em mim mesmo, toda vez que eu confio no meu braço, toda vez que eu confio no meu desempenho, toda vez que eu confio no tanto que eu oro, toda vez que eu confio no tanto que eu jejuo, toda vez que eu confio na minha fidelidade, isso vai me levar sempre para a lei. E o ponto crucial de se falar de lei é que você nunca vai conseguir exauri-la. Você nunca vai conseguir cumpri-la toda. Porque só é abençoado na lei quem cumpre toda a lei. Então não é possível cumprir toda a lei. Você conhece, né? Sempre nós falamos disso.
Os mandamentos, a gente sempre lembra dos 10 mandamentos, porque eles são suficientes para quebrar qualquer argumento de que alguém é capaz de cumprir. 10, mas não são 10, são 613. Você já pensou? Você todo dia acordar com a sua listinha, 613 mandamentos, eu tenho que cumpri-los. 10, você já não dá conta, né? Por exemplo, não tomará o nome do seu Deus em vão. Quando o Brasil estava lá tomando de 1-0 da Noruega, né? Todo mundo lá cantando, Haaland, Haaland, Haaland. O que você falou lá? Meu Deus do céu, ajuda o Neymar, senhor, perna torta. Você já tomou o nome de Deus em vão. Pronto, já quebrou a lei. Né? O homem da escadinha foi lá na sua casa e foi lá na sua casa. Já falou, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo? Já tomou o nome de Deus em vão de novo. Você está entendendo? Então assim, não adianta, você não vai cumprir a lei. Porque a lei é a demanda de Deus sobre mim. Mas a graça é o suprimento de Deus para mim. A lei é o que eu preciso ser para Deus. A graça é o que Jesus é para mim. É diferente. Na graça eu recebo sem merecer. Eu não trabalhei, mas o Filho trabalhou por mim. Eu recebo o salário como se tivesse trabalhado. Isso é a graça. Na graça tudo depende dele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Na lei, sou eu. Eu faço, eu aconteço, eu me preparo, eu oro, eu jejuo, eu não falto, eu participo, eu me envolvo. Isso é a lei. Se você acha que vai ser aceito por Deus pelo seu desempenho, você é alguém que está buscando ser reconhecido por causa da lei. Pela lei. Você pode escolher isso? Pode. Mas a Bíblia diz que todos que escolhem isso acabam afundando. Mas toda vez que eu me coloco debaixo da graça, das ondas da graça, eu permaneço na graça, o favor, as bênçãos de Deus estão sobre mim. Não porque eu mereço, mas porque eu creio, eu recebo. Se voltar para a lei, existem consequências. Por isso que o povo ali em Gálatas, Paulo fala para eles essa frase tão forte. Vocês começaram bem. Vocês iam bem. Vocês estavam bem vivendo pela graça. Mas o que aconteceu que fez vocês voltarem de novo para a lei? O que aconteceu que vocês estão de novo fazendo circuncisão? O que aconteceu que vocês estão de novo guardando o sábado? O que aconteceu que vocês estão de novo tentando os 613 mandamentos? Começaram tão bem, mas decaíram. Decaíram da graça. É muito triste. Sabe, na graça, você precisa entender, tudo depende dele. Se eu vivo na graça, eu tenho consciência de viver debaixo do amor do Pai. O Pai me ama e por isso eu recebo. O Pai me ama e por isso eu sou abençoado. O Pai me ama e por isso eu sou próspero. O Pai me ama e por isso eu sou salvo. O Pai me ama e por isso eu permaneço. O Pai me ama e por isso eu sou intenso. O Pai me ama e por isso eu sirvo com ousadia. O Pai me ama, por isso eu lidero. O Pai me ama, por isso eu multiplico. Isso é a graça de Deus. Sabe, porque o Pai me ama, eu não preciso ter inveja de ninguém. O Pai pode me dar. O Pai me ama, então eu não preciso ser tentado a roubar de ninguém nada. Eu não preciso, sabe, querer algo que é do outro, porque eu posso pedir para o meu Pai, Ele me ama, Ele pode me dar também. Amém ou não? Você vê o irmão abençoado, né? Ou você vê um mundano abençoado, você fala, olha lá, o filho das trevas tem, mas eu não. Eu sei que ninguém nunca pensou isso, né? Glória a Deus pela sua vida, porque isso é maravilhoso, né? Mas tem gente que fica olhando o mundano e fala lá, ele tem tanto, consegue tanto, ele não tem problema com isso, não tem problema com aquilo. Olha, irmãos, nós não precisamos disso. Porque seja o que for que você precise, você não precisa querer o do outro. Você pode ir até o seu pai e falar, pai, eu quero. Eu também quero. Pai, eu tenho interesse nisso aqui. E isso vai causar em você o quê? Um sentimento de integridade. Vai trazer para você, sabe, um sentimento de dependência. Então peça. Basta pedir. E Ele vai te dar. Não é isso que Ele fala? Jesus, saiu da boca dele.
pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-lhes-á. Ele fala, inclusive, até hoje nada pedisse em meu nome, mas a partir de agora pode pedir. Pode pedir. Então o que você quer? Na graça, irmãos, o pecado, ele é vencido sem esforço. Na graça, a vitória acontece espontaneamente. Porque quem ainda vive na lei, até rejeita, né, na hora que aparece a oportunidade de roubar. Mas ele está ali se esforçando para não roubar, por exemplo. Já na graça é normal não viver esse tipo de coisa. Natural. Entende? Então, por exemplo, quem vive debaixo da graça, que sabe que é amado, quando o caixa lá do mercado, que está atordoado, passa lá R$110 a mais para você de troco errado, o que você faz? Falou, rapaz, você entregou aqui o troco errado, você vai lá e entrega para ele. O caixa já acaba, quase que chora, não é verdade? Certa vez eu fui trocar um cheque, e aí fui trocar o cheque, nós trocamos, estava até eu e a pastora Vanessa, e aí a pessoa passou R$400 errado, irmão, errado, entregou para nós. E aí, claro que eu precisava dos R$400, né? Mas para quê? Para quê? Automaticamente a Vanessa veio e nós vimos ali o erro do caixa, nós voltamos lá no banco, HSBC Bameirinhos, lá na Afonso Pena, voltamos lá no caixa e falamos, ó, trocamos um cheque aqui, você deu esse dinheiro aqui a mais. A mulher começou a chorar do caixa. Agradeceu. Falou, essa semana eu já errei 300. Eu já tive que pagar. Agora eu já errei mais 400, eu ia ter que pagar. O que eu ia receber? Agradeceu. Falou muito obrigado. Nós entregamos para ela e fomos embora. Mas quem vive debaixo da graça, que sabe que é amado, não precisa pegar nada do outro. Quem está entendendo, irmãos? Se você quiser R$400, você fala, pai, ó, veio um R$400 errado ali, o diabo estava querendo me dar. Mas você pode me dar esse R$400? O Senhor pode me dar? E aí o Senhor vai te dar. Sabe, eu ouvi a história de um irmão que quando era criança, seu pai tinha uma mercearia, aí um dia ele ficou com muita vontade de comer chocolate lá na mercearia. Aí ele foi até a prateleira onde guardava ali, pegou um e escondeu do pai. Escondeu. Tipo aquele pessoal que ia lá na loja americana, sabe? Na loja americana. Pegava ali um prestígio e no bolso, pegava um choquito, né? Leite condensado caramelizado com frostos crocantes, cobertos com um delicioso chocolate Nestlé. Então, choquito. Então o menino foi lá e pegou. Aí o pai dele viu. O pai dele viu que ele tinha pego o chocolate, não devia. O pai dele pegou ele pelo braço, levou no fundo da loja e falou, fica aqui pensando no que você fez, que no fim da tarde a gente vai conversar. O menino passou a tarde inteira sofrendo, irmãos, com a expectativa, vou tomar uma surra, meu pai vai me pôr na tampinha, vai arrancar meu couro, ele vai arrancar e jogar sal no meu couro. É certeza que ele vai me acabar comigo, vai comer meu figo, vai não sei o quê, vai me arrebentar. Aí no fim do dia, o pai dele foi lá, sentou do lado dele e falou, filho, você sabe que o pai te ama. Para que você pegou o chocolate? Então, eu trouxe aqui para você uma caixa de chocolate, para você entender que você não precisa roubar. Todos os chocolates dessa mercearia são seus. É só você pedir, que eu vou dar para você. Não precisa pegar, você não precisa roubar. Então, irmãos, é mais ou menos isso. Quero te falar, às vezes, você está com um casamento ruim que só a beça. Você não precisa falar, vou pegar outro, vou trocar, vou arrumar um outro. Essa mulher não dá, não tem como. O que você tem que fazer? Pai, está vendo meu casamento? Está terrível esse negócio aqui. Olha que casamento ruim danado. O que você vai fazer? Vai falar, Senhor, mata essa aí e me traz outra? Não. Tem que falar, Senhor, resolve esse negócio aqui, não está dando. Desse jeito não dá. Olha esse homem que é o meu marido. Olha o jeito que está esse homem aqui. Você tem que ir até o pai e falar. Resolve. Dá um jeito aqui, pai. Você não precisa, por exemplo, ter inveja do seu colega que está prosperando. Conversa com o pai. Ele vai prosperar você também. Fala para o irmão do lado, fala, o pai vai prosperar você também. Fala aí para ele. Você crê ou não?
Amém ou não? Porque você acredita que tem gente próspera no mundo? Amém ou não? Tem gente bem-sucedida nesse mundo? Amém ou não? Tem gente que a empresa deu certo nesse mundo? Amém ou não? Então, você também vai dar certo. Você também vai prosperar em nome de Jesus. O Pai vai trazer para você. Então, é só falar com o Pai. Mas não queira chegar diante de Deus e falar, eu sou dizimista fiel. Nunca falhei um dízimo na minha vida. Eu dou o dízimo da hortelã e da coentro. Eu oro 5 vezes ao dia, virado para Jerusalém. Não vai adiantar, irmãos. Isso é lei. Isso é lei. Quem vive na lei é assim, quer botar Deus na parede. Se o Senhor é Deus, vai ter que fazer. É lei. Mas nós não, irmãos. A graça, ela destrona o eu e entroniza Cristo. A graça, ela tira o peso do eu e coloca Jesus no centro. Porque tudo começa nele, tudo depende dele, tudo vem dele, tudo aponta para ele. Amém ou não, irmãos? É assim que funciona. Então, eu queria te falar de alguns sinais que acompanham quem viu a graça. Você quer aprender? Amém ou não? São 4 que nós vamos falar hoje e semana que vem vamos falar a outra parte, que essa pregação são 2 partes, amém, irmãos? Hoje e domingo que vem. Eu queria que você falasse para o irmão aí que está do seu lado, fala assim, ó, domingo que vem você não pode faltar, fala aí para ele. Domingo que vem você não pode faltar, que é a parte 2, ok? Sinais infalíveis de quem viu a graça. Hoje, primeira parte, domingo que vem, a próxima parte. Mas o primeiro sinal de quem viu a graça é o sinal do amor. Diga comigo, sinal do amor. Irmãos, essa história aqui, sabe, mostra para nós muito bem o sinal de quem viu a graça. A história da mulher pecadora que ungiu os pés do Senhor. Nessa história nós descobrimos esse primeiro sinal. Quem mais é perdoado é mais amado. Quem mais é perdoado é mais amado. Quero ler com vocês o texto de Lucas, capítulo 7, verso 47, que diz assim. Por isso eu te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém, irmãos? Que interessante esse texto, sabe por quê? Está falando aqui de um dia que Jesus estava na casa de Simão Pedro, num jantar. Estava ali todo mundo preparando para jantar, e foi nessa hora que uma mulher entrou e interrompeu a reunião de Jesus com os discípulos. Ela entrou de uma maneira diferente, quebrou ali o protocolo, mas não só o protocolo, ela quebrou um vaso, a Bíblia diz um vaso de alabastro, e ungiu os pés de Jesus. E depois de ungir os pés, ela secava com o próprio cabelo. Que adoração extravagante. E é interessante que, ao ver aquela cena, o próprio Simão ficou revoltado. Não é interessante? Porque Simão, ele era um cara assim, impetuoso. E quando ele vê aquilo, ele não está preocupado com a mulher expressando o amor dela, não está preocupado com a adoração dela. Ele só está preocupado no seguinte, quem está bagunçando meu jantar aqui? Só isso. Ele só estava preocupado com isso. Então, ele fala assim, ó, se o Senhor fosse profeta mesmo, ele bem saberia quem é aquela mulher que tocou nele, porque é uma mulher pecadora. Ele só estava preocupado com o pecado da mulher, porque ele via essa parte do merecimento. Ele se achava digno de estar diante de Jesus, mas ele achava que a mulher não era digna. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não, irmãos? Então, esse descontentamento de Simão, por causa desse descontentamento, Jesus perguntou para ele. Olha o que Jesus pergunta para ele, vendo o coração de Simão, que queria condenar a mulher pecadora. Ele fala, certo credor tinha 2 devedores. Lucas 7, 41 até o 42. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Jesus perguntou.
É interessante ver isso aqui, porque em seguida Jesus fala: aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Porque ele estava explicando. E o problema de Simão aqui não era que ele não tinha pecado, e não era ter pecado pouco. O problema de Simão é que ele achava que precisava de pouco perdão, e aquela mulher precisava de muito perdão. Ele não, ele era um cara, sabe, incrível, ele até andava com Jesus, inclusive a janta era na casa dele. Ele estava abrindo a casa para jantar. Mas aquela mulher não. Ele via aquela mulher como uma grande pecadora, mas ele via a si mesmo como um pequeno pecador. Não é assim, muitas vezes, quando a gente se depara com pessoas que têm o seu pecado escancarado, a gente olha e fala: pelo menos eu não sou igual fulano. Aí você fala: eu só devo 50 denários. Fulano deve 500 denários, eu devo 50 só. E Deus me livre, tá junto com esse fulano. Não, irmãos, Jesus não é desse jeito. Jesus não é desse jeito porque ele explica a grande verdade. Porque aquela mulher, ela recebeu muito perdão. E por isso ela amava muito. Pedro, porque entendia que não devia tanto, ele recebeu pouco perdão na cabeça dele. Por isso a expressão de amor dele era menor. Quando você entende, irmãos, o tamanho da sua dívida que Jesus pagou, você começa a amar muito mais a Jesus. Você começa a amar muito mais. E esse amor, ele se torna o primeiro sinal infalível de quem viu a graça. Porque quem foi muito perdoado, a Bíblia diz, muito ama. Na vida cristã, irmãos, tudo é resultado de amar a Deus. Essa aqui é a razão pelo qual a gente prega toda hora, né? Que você precisa entender o amor de Deus. Porque quando você entende o amor de Deus, o perdão de Deus, você vai amar a Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe quando Apocalipse fala que precisa voltar ao primeiro amor? Lembra, não é o seu primeiro amor, é o amor dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe por que muita gente não oferta? Porque não ama Deus. Não entendeu o que é amado. Sabe por que muita gente não dizima? Porque não ama Deus. Não entendeu o que é amado. Não entendeu o que faz parte. Não entendeu que foi perdoado. Por que muita gente não quer servir na igreja? Porque não ama Deus. Não sentiu ainda o amor de Deus. Não entendeu ainda o amor de Deus. E sempre vai ter alguma coisa maior para fazer. Sempre vai ter alguma coisa mais importante para fazer. Por isso. Então, não importa o problema, o diagnóstico sempre vai ser falta de amor a Deus. Não entendeu o amor verdadeiro. Porque amar a Deus é o primeiro mandamento da lei. Mas não adianta eu falar para as pessoas, você tem que amar a Deus. Porque não é assim que se ama. Eu não tenho que amar a minha esposa porque eu sou casado com ela. Eu não tenho que amar a minha esposa porque eu assinei lá no dia 12, no dia 6 de dezembro de 2022, um contrato com ela. Diante do juiz. Eu fui lá e o juiz falou, você vai amar, você aceita essa mulher como sua legítima esposa? Eu falei, aceito. Aí eu assinei lá, agora eu sou obrigado a amá-la. Não, não é por causa disso. Eu a amo porque eu também recebo esse amor. Se eu mandar você amar a Deus, resolvesse alguma coisa, Moisés ia ser o grande avivalista. Moisés ia ser o maior avivalista que já teve na face da terra. Porque quem que começou mandando amar a Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Foi Moisés. Mas resolveu? Não, não resolveu. Porque era uma lei. Só que hoje, na nova aliança, as coisas mudaram, irmãos. Antes, né, de o Senhor mandar a gente amá-lo, Ele vem e fala que Ele prova o seu amor para conosco. Tendo Ele dado o seu Filho, Jesus, para morrer no nosso lugar. Assim, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós fomos conquistados para amá-lo. Sempre a gente ouve, né, que a gente precisa voltar ali ao primeiro amor, como eu estou dizendo. Mas o primeiro amor é o amor de Deus, não é o seu. Aí você fica, nossa, quando eu converti eu amava mais. Não, não é que você tinha entendido o amor. Os dias vão passando e as coisas vão acontecendo. E aí você está roubando chocolate achando que não é mais amado. Confundindo as coisas. Então o primeiro amor não é o nosso, é o de Deus.
É claro que nós vamos amar a Deus. Claro que nós queremos amar a Deus. Mas isso não acontece por causa do mandamento. Mas porque nós entendemos que nós fomos perdoados. Eu entendi que eu fui perdoado. Entendi que eu fui amado. Então agora eu também vou participar desse evento, amando os outros. Porque aquele que vive pelo merecimento nunca tem segurança do amor. Se você acha que é amado de Deus porque você faz algo, vou te falar, sempre você vai estar em déficit com alguma coisa e você vai ficar inseguro com relação ao amor. Vou te falar, se você acha que Deus te ama porque você vem no culto, o dia que você faltar, você vai sentir alguém que não é amado. Aí você vai faltar o culto. Né? Eu sei que tem gente que nunca falta o culto, glória a Deus, né? Aleluia. Eu geralmente encontro irmãos na rua que estão faltosos. Falo, irmão, estou sentindo sua falta no culto lá. Eu que não estou indo, ou é você mesmo que não está indo? Ele fala, não, pastor, eu mesmo que não estou indo. Eu falo, então, estou lá, estou sempre lá. Geralmente falo isso. Mas presta atenção, você não tem que achar que é amado por algo que você faz. Você tem que saber que é amado por algo que Ele fez. Ele te amou primeiro. Amém ou não, irmãos? Tem dia que você acha que Deus te ama mais porque você está fazendo as coisas certas. Mas aí quando você pisa na bola, você fala, ixi, Deus deve estar com raiva de mim, não vou nem no culto hoje. Aleluia. Senão se Ele me pegar lá, Ele me arrebenta. Né? Vou nem fazer a cela. Onde já se viu alguém como eu fazer a cela? Deus não vai aceitar. Tem gente que é assim, irmão, quando briga, tem um problema, uma dificuldade, quando não faz o que tem que fazer, né? Quando estoura com alguma coisa, quando, sabe, fica nervoso, aí não quer fazer a célula. Porque acha que, não, Deus não vai aceitar uma célula assim. Tudo baseado no merecimento. Você vai fazer a célula, estando bem, estando mal, estando nervoso, estando calmo, se sentindo, sabe, impressionante e sem igual, ou se sentindo um trapo, porque não tem nada a ver com você. Nada que você faz no reino tem a ver com você. Eu costumo apelar às vezes, sabe, a respeito disso, porque se a gente pudesse falar só do que na nossa vida é excepcional, como que o padre ia falar de casamento? Hã? Se ele nunca casou? Então, ele não tinha direito de fazer nem casamento, porque ele é só solteiro. Ele é só. Se a gente pode falar só do que a gente vive excepcionalmente, a gente elimina a palavra de Deus, irmãos. Então, não importa quem você é, o que você faça, a palavra de Deus permanece para sempre. A nossa vida é baseada nela. Então, não tem nada a ver com a gente. Então, aquela mulher pecadora, ela amou o Senhor, ela foi extravagante, porque ela sentiu, eu fui muito perdoada. Então, se eu fui muito perdoada, eu sou muito amada. E tudo que a gente precisa é ter revelação do tamanho do nosso pecado e de como nós fomos graciosamente perdoados. Porque toda vez que você se sentir perdoado, você vai amar mais o Senhor Jesus. É assim. Toda semana, irmão, nós precisamos ouvir que a nossa dívida, ela foi paga. E sempre que nós somos lembrados disso, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Amém ou não? Você é perdoado, você é amado. E por isso que você ama o Senhor, por isso que você se envolve. O pastor estava falando aqui da Nathaniele, tadinha. Deram uma missão para ela, né, para esse negócio de decorar a colônia de férias. Não está nem dormindo. O William, Deus abençoe o William, sua vida, né? Não sei nem onde ele está. Mas Deus abençoe o William, né? Que é um encargo, irmãos. É um encargo, é o desejo de fazer um negócio excelente. Por quê? Porque vão falar mal? Não, porque ama. Porque ama, se sente amada e quer fazer para abençoar as crianças também. Por que você vai vir servir aqui na colônia de férias? Porque você não tem o que fazer? Eu garanto que você tem o que fazer. Eu garanto que você tem o que fazer. Mas você vai vir por quê? Porque você foi muito perdoado, você é muito amado e você muito ama. É assim, irmãos. Sabe, quanto mais você entende que é amado, mais você ama. Mais você quer se envolver. Mais você, sabe, quer se entregar. Mais você quer se envolver. Mais você quer fazer as coisas para o Senhor. Não para ser aceito, mas porque já foi aceito. Já foi amado. Então, amar a Deus é um sinal claro de quem viu a graça. Você já viu a graça? Amém ou não? Quem é muito perdoado, muito ama.
Segunda coisa que eu quero falar para você, o segundo sinal de quem viu a graça é o perdão. É o perdão. Sabe, quem tinha uma dívida gigantesca e foi paga, consegue perdoar dívidas menores. Dívidas menores. É o que o Senhor falou para Pedro. Falou, ó, tinha 2 devedores. Um foi perdoado de 500 denários, o outro de 50. Só que acontece que a continuação da história, Jesus, lá no Evangelho de Mateus, que aqui em outro evangelho, ele conta também, só que de outro jeito. Eu quero ler com vocês aqui para vocês entenderem. Né? A mesma parábola, mesmo ensinamento, mesmo princípio, mas contado de um jeito diferente ali na parábola do devedor incompassivo, que teve aquela grande dívida paga, perdoada, mas colocou o outro que tinha uma dívida menor na prisão. Quantos irmãos têm colocado gente com dívidas menores na prisão do coração? Eu quero ler para você. Mateus 18, 32 e 35, olha lá. Então o Senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, porque ele tinha condenado o outro que devia pouco. Perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Dura essas palavras de Jesus, hein, irmãos? Sabe por quê? Porque um sinal de quem foi alcançado pela graça é que ele perdoa. Eu não quero te condenar, não. Mas tem alguém que você carrega aprisionado aí no seu coração porque você não está perdoando? Você carrega alguém aí? Um relacionamento antigo seu que machucou você, te feriu. Você está carregando aí, até hoje. Situações, palavras, parente que falou isso, falou aquilo. Alguém que te enganou, te deu um golpe, te arrebentou. Alguém que fez mal para você, eu vou te falar. A dívida que você tinha era muito maior do que a dívida dessa pessoa. E você foi perdoado. Perdoe também. Porque é um sinal de quem foi perdoado é que perdoa. Porque a gente só dá o que a gente tem. Um cristão, ele pode sofrer, irmãos, porque ele foi ofendido. Mas quando ele se recusa a liberar o perdão, ele permanece com ressentimento, é um sinal de que ele ainda não entendeu a graça de Deus. Se você conscientemente deseja o juízo de Deus sobre o outro, você está confuso com as coisas de Deus. Você não entendeu o tamanho do perdão que você recebeu ainda. Sabe, irmãos, é muito complicado, né, quando tem irmãos orando para o outro se arrebentar. Senhor, eu oro para que a sua mão poderosa alcance a minha querida irmã. Senhor, eu vou deixar, mas o Senhor vai tratar com ele. O que você está fazendo? Para de ser bobo. Eu vou te falar uma coisa muito séria, talvez você nunca escutou. Deus vai tratar com você. É com você que ele vai tratar. O outro não vai nem relar o fio do cabelo dele. É você que precisa perdoar. É você que precisa liberar. Foi o que aconteceu com aquele cidadão ali. Ele foi lá, recebeu o grande perdão e aí não perdoou. O que o dono do negócio fez? Chamou os verdugos e falou, prende até ele pagar. Prende ele agora até ele pagar. Enquanto ele não terminar de pagar, não solta. Prendeu o outro? Não, prendeu o que não perdoou. Sabe, irmãos, é muito sério isso. Porque quem fica preso na falta de perdão é aquele que está ali tentando condenar. Tem gente que tem raiva de pessoas e a pessoa nem sabe. Mas todo dia ele tem que acordar e falar, deixa eu pegar a minha lista aqui de quem eu tenho raiva. Aleluia, né? Senhor, vamos orar. Eu que abençoe o fulano, o ciclano e o beltrano. Aí ele pega a lista dele. Mas esses aqui, esses aqui o Senhor toca. Esses aqui o Senhor trata. Esses aqui o Senhor põe sua mão pesada. Porque a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Vai pagar caro pelo que me fez. Sabe, irmãos, alguns acalentam esse tipo de pensamento. Talvez você está sentado aqui e eu estou falando e você está, nada a ver. Sei, nada a ver. Olha, você não sabe o que é verdugo, irmão. Nem queira saber o que são verdugos que prendem até pagar a dívida. Não queira saber esse negócio. Tem gente que acha que Deus viu que eles são tão bonzinho, tão bonzinho, tão bonzinho, tão bonzinho, que falou, vou salvar esse bichinho, olha, tão bonzinho que ele é. Né? Por isso que eu salvei ele, porque o bichinho, olha, não faz mal para nem uma formiga. Você não valia nada. Seu pecado te jogava no lodo. Nos afastava de Deus. Você não presta tanto quanto eu. Se fosse no pecado. Nós, no pecado, não valíamos nada, irmãos. Como é que você quer condenar o outro? Não, mas o que ele fez é inadmissível. Não se pode passar por cima de um negócio desse. Mas você é o juiz agora? É você que resolve agora? Não é. Então, um cristão que viu a graça, ele não se torna amargurado. Quem viu a graça é feliz. Vê se tem alguém feliz do seu lado. Vai, faz o teste aí já. Vê se ele já está bravo com o pastor, querendo pegar no final do culto. Já vê? Já. Agora já vê. Irmão, cristão que encontrou a graça não é amargurado. Não fica, eu não morro enquanto não vê com os meus olhos essa pessoa no lugar que tem que estar. Não guarde ressentimento. A sua dívida era imensa. Você foi completamente perdoado. Agora, a dívida do outro ficou insignificante. Ele só te deve 50 denários. Você foi perdoado de milhões. Preste atenção. Recuse-se a ficar ofendido, irmão. Recuse. Você precisa declarar na hora que você for ofendido, você fala, eu fui amado, eu fui muito perdoado, e eu também libero perdão graciosamente. Vai, ó irmão, vai e não faz mais. Que Deus te abençoe sua vida. Libera. Senão você vai ficar preso. Irmãos, o diabo é um legalista. Ele ama quando você fala, eu mereço. Ele ama. Quando você fala, eu não podia ter passado por isso. Tem uma frase que amargurado fala, é isso. Eu não merecia ter passado por isso. Você merecia mais. Mas Deus não permitiu. Você merecia muito mais. Você merecia o inferno. Mas Deus não permitiu. Mandou Jesus para te tirar de lá. Agora você quer fazer um inferno na vida de outro? Você quer fazer um inferno na vida do fulano que te deve 10 real? O fulano que falou que você é feio, e é mesmo. O fulano falou que você tem bafo de jiboia, e tem mesmo. Que seu cabelo está despenteado, e estava mesmo. E que você é gordo mesmo. Uai. Gente, você precisa de um terapeuta, vem falar comigo. Eu vou mostrar para você. Você que está ofendidinho porque é gordo, eu vou levar você para ver no espelho. E gordo é gordo. Ué, qual que é o problema? Então, se você não consegue viver sem se ofender, você não viu a graça ainda. Você não encontrou a graça ainda. Porque quem muito é perdoado, perdoa também. Então, perdoe rápido. Não, ainda não estou preparado para perdoar. Tem que passar ainda muitas luas. Né? Eu preciso mastigar veneno. Você está mastigando veneno. Mastigar o quê? Não, eu preciso digerir direito. O quê? Vai digerir o quê? Cospe esse veneno logo e vaza. Quem está entendendo, irmãos? Então, o sinal de quem viu a graça é o perdão. Fala para o irmão do lado, perdoa rapidamente. Fala aí, perdoa rapidamente em nome de Jesus. Aleluia. Tá difícil hoje, não? Tá tranquilo, né, irmãos? Glória a Deus. Vem à noite para você ouvir as outras coisas que eu não falei até agora.
Terceiro sinal, irmãos, de quem viu a graça é generosidade. Generosidade. Sabe, irmãos, quem recebe a graça, quem sabe que recebeu tudo o que ele precisava, e agora o resto é lucro, ele é generoso. É generoso. Sabe, não fica, avarento, não fica segurando nada. Você lembra da história de Zaqueu? Zaqueu foi um cara que explodiu na vida dele a graça de Deus. E automaticamente ele expressou generosidade. Porque a generosidade é um sinal claro de quem entendeu a tremenda graça de Deus. Claro que você já ouviu a história de Zaqueu, né? Ele era um coletor de impostos, uma pessoa odiada pelos judeus, porque desde aqueles tempos pagar imposto era um negócio que ninguém gostava. E agora, mais ainda, né? Agora, essa semana inventaram um negócio lá, irmãos, na Receita Federal, que até o picolé que você pagar para o Zé do picolé, você está enrolado. Até o que você ganhar, oferta, você vai ter que pagar o imposto. Mas presta atenção, Zaqueu era esse cara. Ele era visto como ladrão, visto como explorador. Ele era um homem de pequena estatura, né, você sabe? E a Bíblia diz que ele subiu numa árvore para ver Jesus. E é interessante que o Senhor, lá em Lucas 19:5, a Bíblia fala que, vendo o Senhor, falou: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje na sua casa. Esse Jesus era bagunceiro, né, irmãos? O judeu odiava o cara. Não tinha interesse nenhum. Não passava nem na frente da casa dele. Jesus fala: quer ir lá na sua casa. É lá que eu vou hoje. O judeu ficava maluco com isso aí, irmãos. Por quê? Porque eles queriam que o Zaqueu se ferrasse. Aí Jesus fala: sua casa é o melhor lugar para eu ir hoje. Estou doido para ir lá. Faz um negócio lá para nós comer lá. Nós vamos lá. Interessante, irmãos, que imediatamente Zaqueu desceu ali, recebeu Jesus na casa dele. E você sabe que o fato de Zaqueu estar naquela árvore ali, mostrava o desejo que ele tinha de ver Jesus. E aí ele viu. Só que ele viu de um jeito tão poderoso que impactou a vida dele. Aquela árvore ali chamava-se sicômoro. É um tipo de figueira brava. Você sabe, figueira na Bíblia simboliza justiça própria. Lembra das folhas de figueira usada ali no Éden para tampar o pecado? Pois é, a justiça própria. Aponta para isso. Então, quando o Senhor mandou ele descer, o que o Senhor estava falando? Para de viver baseado na justiça própria. Sai da justiça própria. Sai da figueira. O Senhor, ele demonstrou a graça entrando na casa daquele homem, que era um pecador. Zaqueu sabia que aquilo ali era poderoso. E o amor de Deus tocou ele de um jeito tão profundo, que o resultado foi generosidade. Generosidade. Liberalidade financeira. Eu quero ler para você o texto, Lucas 19, verso 8. Entremente, Zaqueu se levantou, de tão impactado que ele foi, e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, existem momentos na nossa vida que nós ofertamos, que nós somos generosos, porque vem alguém e pede. Mas aqui, com Zaqueu, ninguém pediu. Ninguém falou nada. Ninguém falou: agora é o momento de oferta. Abra sua Bíblia. Não, ninguém falou nada. Ele decidiu. A atitude dele foi espontânea. Porque é assim, irmãos, quem vê a graça, automaticamente é generoso. Quem vê a graça, automaticamente quer colaborar. Quem vê a graça, quer participar do negócio. Estava falando com a Adilson aqui agora. Adilson, nós precisamos crer, né, que os nossos irmãos estão vendo a graça. Porque nós temos nossos compromissos, nós temos as coisas que a igreja precisa cumprir, pagar, tem os prédios, os pastores. E isso vai ser feito através dos irmãos que viram a graça. Mas como é difícil, irmãos, quando a gente está
sabe, anunciando, pregando, prevalecendo com a palavra, e aí chega o fim do mês, mas não chega o fim das responsabilidades. Eu falo, onde nós estamos errando, será? Será que a gente tem que ficar pregando toda hora, sobre palavra de oferta, sobre dízimo, palavra... Será que a gente não está enxergando a graça? Porque, irmãos, sabe, quem viu a graça é generoso e espontâneo. Quem viu a graça não precisa ter um momento de oferta para ofertar. Ele já oferta automático. Não precisa ter uma palavra de oferta para ele entregar o dízimo. Ele já sabe, o dízimo é do Senhor. Eu quero sustentar a obra. Eu não vou negociar com isso, eu vou resolver isso aí o tempo todo. Por quê? Porque o reino de Deus, o qual fui alcançado, também precisa desse investimento da minha parte. A generosidade é um sinal, irmãos, de quem viu a graça. Talvez seus olhos ainda estão tampados para isso. Abra os seus olhos hoje. Abra hoje, sabe por quê, irmãos? Deus não precisa do nosso dinheiro. E para ser salvo não precisa ser generoso. Mas quem foi salvo, expressa esse sinal, a generosidade. Vai chegar um dia na sua vida e eu declaro em nome de Jesus, que você vai ter tanta revelação da graça de Deus, que você vai entregar e vai dar antes de alguém pedir. Antes de alguém pedir. Nós temos agora essa colônia de férias. Irmãos, nós estamos assim, crendo num grande milagre. Você viu como que é para fazer as coisas? Nós precisamos fazer 3 banheiros. Só de material ali, isso que o Robson vai dar toda a mão de obra, né, com alegria. Mas só de material é R$2.000. Nós temos 4 inscrições de 150. Como é que nós vamos fazer o banheiro? 3 inscrições, não é 4, né, meu bem? Como nós vamos fazer o banheiro? Com quem viu a graça. Porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai se levantar e vai falar, pastor, compra lá o material que nós vamos fazer. Porque é assim, irmãos. A gente tem que crer nessas coisas. Sabe, o pastor estava falando, o pastor Ricardo Landim lá, que foi colocar o telão de LED lá no prédio dele. E chegou um irmão lá, ele estava preocupado com como que ia ser pago, que jeito que ia ser e nananã. E aí descobriu que ele ia fazer uma campanha para pagar, mas não deu certo. Porque tinha que ser à vista. E aí no meio disso, um Zaqueu se levantou lá e foi, procurou ele na semana, falou, pastor, quanto que falta para o telão? Alguém que viu a graça. Alguém que viu a graça. Eu tenho que te confessar, sabe essa cadeira que você está sentado? Os boletos estão atrasados. Sabe por quê? Nós falamos, vamos pagar junto. Cadê? Não está dando. E aí quando eu pago, eu vou te falar, outras coisas ficam para trás. Por quê? Os generosos que falaram, vamos pastor, compra lá. Estão esquecendo. Tem que chegar a um nível na nossa vida que ninguém precisa pedir para a gente dar, irmãos. Isso é generosidade. Isso é generosidade. Ou você acha que primeiro você vai ter para depois dar? Primeiro você vai ser rico para depois participar. Zaqueu, ele, apenas por conhecer a graça, ele se dispôs a restituir 4 vezes ele tinha dado problema para alguém, mas ele falou, agora metade do que eu tenho eu vou dar para os pobres. Eu vou dar para os desfavorecidos. E eu vou te falar, quem é mais desfavorecido que aquele que não tem o Senhor? Ninguém. Quando você investe na igreja, você está investindo no desfavorecido, nos pobres de espírito. Esses tempos, nós soubemos de uma grande história lá no Rio de Janeiro, de uma irmã muito rica, dona da zona, lá no Rio de Janeiro, um bairro, uma área imensa, que valia 47 milhões de reais. E ela resolveu deixar no testamento dela toda aquela área valiosíssima para a igreja, para o reino de Deus. Por quê? Porque ela entendeu, assim eu vou estar abençoando a obra. Quem viu a graça não é avarento, irmãos. Quem viu a graça não bloqueia o dízimo, porque está bravinho. Quem viu a graça não escolhe quando entregar. Não espera ninguém falar. Quem viu a graça é generoso. Diga comigo, eu vi a graça de Deus e eu sou generoso. Será que houve salvação na sua casa mesmo? Porque na casa de Zaqueu foi o seguinte, onde houve salvação, houve generosidade. Assim que aconteceu. Então, para as pessoas que não são generosas,
tem que se questionar, será que eu vi mesmo a graça? Será que realmente eu faço parte? Ou ainda estou preso na avareza que eu não deveria estar? E por último, agora eu estou quase acabando, irmãos. Vou acabar, apesar de você não ter falado não. Vou acabar. Quarto sinal de quem viu a graça é a gratidão. Gratidão. Sabe, só tem gratidão quando a gente entende que recebeu sem merecer. Aquele que se julga merecedor nunca agradece. Sempre ele está achando que Deus está devendo ele. Então é impossível não ser grato depois de ser tocado pela graça de Deus, irmãos. É impossível, porque lembra a história dos 10 leprosos? Eu vou finalizar com ela. Vieram 10 leprosos conversar com Jesus. Os 10 saíram da presença deles curados. Um voltou para agradecer. E sabe, a Bíblia ela relata algo tão incrível, que aquele que voltou para agradecer tinha uma característica. E eu quero ler com você, Lucas 17, verso 15. A Bíblia diz que dos 10 que foram curados, um dos 10, vendo que foi curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E olha o detalhe, este era samaritano. Você sabe o que significa isso aqui? Ele não era do povo escolhido de Deus. Ele não era judeu, ele não era hebreu, não era da descendência de Abraão. Ele não tinha o direito de acordo com religião, ele não tinha nada. Ele era samaritano. Na cabeça dele, ele não merecia nada. E quando ele entende, eu não merecia, mas eu fui curado, eu preciso voltar lá para falar para ele, muito obrigado. Eu preciso voltar lá para agradecê-lo, porque eu não merecia. Eu não tinha o direito, mas ele me curou. Eu não tinha o direito, mas ele me ajudou. Eu preciso ir lá falar para ele. Aí ele volta, irmãos. Ele volta e fala para Jesus, ele agradece a Jesus. Aí Jesus fala para ele, opa, mas não era 10? Por que só você voltou, será? Cadê os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus? Aí Jesus fala o detalhe, ó, senão esse estrangeiro. Porque ele não merecia, ele estava de fora, ele não era do povo que tinha o direito, mas ele recebeu. Nós somos assim também, irmão, nós não tínhamos direito a nada. Nós somos gentios, nós não somos do povo judeu, nós não somos do povo escolhido por nacionalidade ou por ser o povo da linhagem de Abraão, de Isaac e Jacó, mas nós também fomos perdoados. Tem que ter gratidão no nosso coração. Os 9 que nunca voltaram para agradecer, mas foram para suas casas curados, eles não entenderam tamanha bênção que receberam. Por isso não agradeceram. E aí o Senhor não se contenta também com só a cura daquele homem. Porque o Senhor, ao ver que aquele homem volta para agradecer a cura, ele fala, agora você não sai daqui de mão vazia. Você vai embora. Mas também a tua fé, além de te curar, te salvou. Pode ir embora. A tua fé também te salvou. Você vê, a gratidão na vida dessa pessoa não trouxe só uma cura física. Trouxe para ele uma mudança de eternidade. Isso é poderoso, irmãos. Isso é poderoso demais. Sabe por quê? Muita gente não é agradecida com a sua generosidade. Sabe por que muita gente não é agradecida com a presença? Sabe por que muita gente não é agradecida com as palavras? Muita gente não é agradecida com o seu dízimo, com sua oferta. Sabe por quê? Porque acha que merece. Porque acha que Deus não está dando o que ele tinha que receber. E isso é ruim, sabe, irmãos? Não é por acaso que a palavra graça significa favor merecido. Mas também a palavra graça significa agradecimento, gratidão. Se você recebe graça, você dá graças. Gratidão. Então a gratidão é um sinal de quem viu a graça de Deus. Quando você precisa lembrar a pessoa para ela ser grata, é um sinal que ela ainda não enxergou a graça de Deus.
Porque quando ela enxerga a graça, ninguém precisa lembrar ela que ela precisa voltar para agradecer. Não precisa. Então, esse é o quarto sinal de quem viu a graça. Gratidão. Quando a gente vê isso, dá até para lembrar da música do Ademar de Campos, né? Está aí no nosso esboço. Eu sou grato por tudo que tenho. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Vamos aplaudir o Senhor bem forte? Eu poderia cantar a noite, o dia inteiro para vocês, mas agora eu tenho que acabar, irmãos. Mas preste atenção. Quem viu a graça, recebeu o amor e ama. Quem viu a graça, perdoa. Libera perdão. Tira a pessoa que você está carregando aí dentro do seu coração. Abre a porta do seu coração para ela ir embora. Tira ela daí. Tira ela da cadeia. Perdoa. Seja generoso. Para de segurar o dinheiro que não é seu. Pare de bloquear a obra de Deus. Pare de segurar o dízimo, a oferta. Pare. Seja generoso, porque quem viu a graça é generoso. Mas também seja grato. Quando você for grato, as portas vão se abrir. Você não vai ser só curado, abençoado. Sua eternidade vai mudar, dos seus familiares, tudo. Sabe por quê? A mulher pecadora viu a graça e amou muito o Senhor. O leproso viu a graça e foi agradecido. Zaqueu viu a graça e foi generoso. Tudo que a gente precisa, irmãos, é reconhecer a graça. É nos alimentar diariamente do amor de Deus. Porque a graça é que nos transforma em pessoas com atitudes corretas. Atitudes corretas que vão demonstrar que a gente realmente foi transformado. Amém, irmãos? Fique em pé no seu lugar que eu quero orar por você, abençoar a sua vida e desde já agradecer porque você escolheu começar essa pregação hoje comigo. Domingo que vem nós vamos falar da parte 2. Você vai estar aqui, amém ou não? Pergunta para o irmão do lado, você vai estar aqui ou não? Vai estar aqui ou não? Vai participar? Amém? Glória a Deus. Amém? Discipulador Kleber, vem orar aqui por nós, irmão. O discipulador Kleber vai nos abençoar aqui, orando e declarando que essa palavra vai fazer sentido no nosso coração. Deus, nós reconhecemos nessa manhã, ó Espírito Santo, abra os nossos olhos espirituais. Essa palavra é uma semente. Nós repreendemos toda ação do maligno para tirar do nosso coração. Ela vai frutificar, Espírito Santo. Essa semente vai frutificar. Nos ajude a guardarmos essa palavra em nossos corações. Nós te repreendemos, Satanás. Você não vai roubar essa semente dos nossos corações. Nós repreendemos o inimigo que tenta roubar essa palavra. Mas ela vai gerar frutos. Essa palavra vai gerar frutos. Ela está sendo plantada agora, semeada em corações férteis. Nós recebemos agora essa palavra da graça. Multiplica essa palavra em nossos corações. Espírito Santo, Espírito da graça, Espírito de Cristo. Venha, Deus, em nome de Jesus, venha multiplicar essa revelação em nossos corações. Queremos, ó Deus, liberar o perdão. Queremos liberar o perdão a essas pessoas que nos feriram. Senhor, o perdão seja multiplicado em nossos corações. Senhor, queremos ser gratos. Queremos, ó Deus, investir na Tua obra. Senhor, nós queremos, ó Deus, investir no Teu reino. Que o dinheiro, ó Deus, seja um instrumento em nossas mãos. Não queremos amar o dinheiro, mas queremos usá-lo para abençoar a Tua obra. Em nome de Jesus, gera, Deus, corações gratos. Gera, Deus, corações que recebam o Teu amor e que transfere amor. Em nome de Jesus, recebemos a graça, a abundante graça e o dom da justiça em nossos corações. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua semana, amém? Seu restante de domingo e você vai ser poderosamente alcançado pela graça de Deus, amém? Vai na paz do Senhor.